Amados irmãos, tudo bem? Estamos gravando hoje a nossa terceira lição dos nossos juvenis, conhecendo os patriarcas. Diz assim o texto: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mateus capítulo 22, versículo 32, a parte A. Deus é o Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Na narrativa bíblica, nós vamos ver Deus sempre citando Abraão, citando Isaque e Jacó, do mesmo modo que Jesus citou, como se eles estivessem vivos. Então, na memória do povo hebreu, do povo judeu, do povo israelita, o nome desses patriarcas continuaram bem vivos para eles, né? E diante de Deus eles estão aguardando a ressurreição dos santos. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 7, versículos 4 a 16, que é o relato de Estevão quando está sendo apedrejado, que diz assim: Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, depois o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda um espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam a escravidão e a maltratariam por 400 anos. De fato, isso aconteceu. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não acharam alimentos, mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amon, pai de Siquém. Então nós vamos ver nesse relato como Estevão, homem cheio de fé, vai falar para as autoridades que estavam prendendo, querendo mesmo matar, e de fato mataram, mas ele vai falar com autoridade todo esse relato, até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o objetivo dessa lição é falar acerca dos patriarcas. Quais são os objetivos? Obter um panorama da história do povo hebreu desde o seu início com Abraão. Apresentar os patriarcas Isaque e Jacó, descendente de Abraão. Compreender que a descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são descendentes de Jacó, que vai ter o seu nome mudado para Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus, ou aquele que viu a Deus. Abraão, antes de ser chamado por Deus, era conhecido como Abrão. Ele viveu na Mesopotâmia, mais especificamente na terra de Ur dos Caldeus, local onde casou-se com Saraí, que posteriormente também seria chamado de Sara. Todavia, Terá, pai de Abraão, saiu de Ur, juntamente com sua família, em direção a Arã, onde tempos depois foi sepultado. Após a morte de seu pai, Abraão foi chamado por Deus com ordem: sai-te da tua terra e da tua parentela, a casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
O interessante é que Abraão ouve a voz de Deus quando a voz de Deus não era ouvida. Abraão vai perceber que alguém superior está falando com ele e ele vai entender que esse alguém é Deus. Ele vai entender que esse alguém que está falando com ele é alguém que fugia à sua compreensão. Então ele vai receber essa mensagem, ele vai caminhar em direção a essa terra que ele não conhecia. Abraão prontamente obedeceu e levou consigo seu sobrinho Ló. Abraão era da idade de 75 anos quando Deus apareceu para ele pela primeira vez, e o patriarca saiu para peregrinar na terra da Mesopotâmia. A interferência humana. Como Sarai, esposa de Abraão, era estéril, ele planejava deixar a sua herança para o seu mordomo, o damasceno Eliezer. Era uma prática comum, né? Deixar a herança para um criado que fosse assim honesto, bem quisto por todos da casa. Então deixaria sabendo que ele iria também saber usar aquela riqueza até em benefício aos demais também que faziam parte desta família, faziam parte desta casa. Estava de acordo com o código das leis da época, das leis de Núzi. Elas permitiam que quando alguém não tivesse descendentes para quem deixar a herança, poderia deixá-la ou destiná-la a um servo fiel, que era o caso de Eliezer, o damasceno. Entretanto, Abraão e Sarai não entenderam a vontade de Deus, e Sarai deu a sua criada Agar por mulher a Abraão, a fim de que gerasse seu filho. Este também era um costume da região mesopotâmica, que além de possuir as leis de Núzi, possuía também o código de Hammurabi, e ambos permitiam a prática sugerida por Sarai. Quando a mulher casava era estéril, então o código de Hammurabi permitia que este tivesse uma outra mulher e dela gerasse filho em nome daquela senhora. Ia gerar filho como serva para aquela senhora, que foi o caso também que vai acontecer com Jacó. Jacó vai ter 2 esposas e 2 concubinas. Cada uma das suas esposas, tanto Raquel como Lia, vai dar também a sua concubina ou a sua serva para que seja concubina de Jacó, para que também gerasse filhos por elas. Deus reafirma sua promessa. Só que vale ressaltar aqui que a promessa de Deus não era que Abraão teria filho com a escrava, mas que Abraão teria filho com Sarai. Esta era a promessa. Quando chega a idade de 90 anos, Abraão recebe novamente a promessa que teria uma descendência numerosa e teve o seu nome mudado para Abraão, né? De Abrão para Abraão, pois seria pai de muitas nações. Deus também fez promessas a Sarai, disse que ela daria à luz a um filho de Abraão e que nações sairiam dela, e mudou seu nome de Sarai para Sara. E Deus é tão específico que disse que o filho do casal se chamaria Isaac. Por que se chamaria Isaac? Abraão com 90 anos, Sara com uma idade também muito avançada. Como teria filhos? Impossível aos olhos humanos. Então, quando Deus fala, os dois vão e rir. Então, Deus tem aquilo ali como algo que eles riram. Então, Deus falou, o nome vai ser Isaac, que significa riso. Isaac, quando Abraão recebeu a notícia de que teria um filho, riu, né, como eu estava dizendo, e o seu nome é Isaac por causa disso. De Isaac vai gerar Jacó e Esaú e Jacó, os dois embora gêmeos. Esaú nasce primeiro, e nós vamos ver esse acontecimento um pouquinho mais à frente, mas o problema da família é privilegiar mais um em detrimento ao outro. O pai gostar mais de um, a mãe gostar mais de outro, e isso traz consequências devastadoras no seio familiar.
a provisão de Deus na vida de Isaac. O nascimento de Isaac é marcado pelo fato que ele se cumpriu, né, feita a promessa a Abraão e Sarai. Ele é o filho da promessa. Ele, com certeza, teria muitas coisas para fazer, muitas coisas para realizar, e ele já ia enfrentar, quando criança, o desprezo e a afronta do seu irmão mais velho, que, embora não fosse filho de Sarai ou de Sara, mas era filho de Abraão com Agar. Ismael, então, vai ser para Isaac, talvez não uma boa companhia, mas com certeza tudo isso vai ser superado com o passar da história. Alguns anos depois, Deus provou a fé de Abraão no Monte Moriá, você conhece? O menino já está grande, já está entendido da coisa, e Deus fala: Abraão, me dá o seu único filho, oferece a mim. Abraão pega Isaac, prepara lenha, prepara cutelo, prepara fogo, pega os seus homens que trabalhavam com ele, leva para poder ajudar na viagem, parte para o Monte Moriá, chega no Monte Moriá, prepara todo o sacrifício, prepara tudo, e de repente, lá no meio do processo, o filho fala: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo e tem até o fogo, mas e o cordeiro? Abraão vai dizer para ele: o cordeiro Deus proverá. Mas Abraão sabia que Deus já havia lhe pedido o seu filho, o seu único filho. Mas na hora H, quando Abraão iria sacrificar o filho, mesmo crendo que Deus poderia ressuscitá-lo, Deus vai bradar: Abraão, não faça tal, porque estou vendo que, embora Isaac seja para você importante, você obedeceu o meu pedido, você obedeceu a minha palavra. Nós vamos ver então que tudo o que vai acontecer na vida de Isaac são assim coisas maravilhosas. Nesse contexto, Deus vai de fato prover um cordeiro para um holocausto. Abraão, quando olha, vai ver o cordeiro, e ele então tira o seu filho que estava sendo preparado para ser morto e coloca naquele lugar o cordeiro, e tudo vai ser para a glória de Deus. Quando chega a idade de Isaac casar, Abraão manda seu servo Eliezer ir lá na sua parentela e trazer alguém. E ele vai trazer quem? Vai trazer Rebeca. Rebeca vai casar-se com Isaac depois, mesmo sem ela saber, mas o Eliezer vai fazer desafios. Deus, olha, a mulher para o meu senhor tem que fazer isso, tem que oferecer água para os camelos, enfim. Então essa vai ser. E depois, quando ele fala, de fato, Rebeca aceita a vir acompanhar a caravana com Eliezer e casar com Isaac. A família de Isaac, como eu disse, Rebeca também, ela tem dificuldade para gerar, mas ela gera. E quando ela gera, ela vai gerar dois, né? Um casal, uns gêmeos. Vai gerar um casal de gêmeos, Esaú e Jacó. E já no ventre, os dois já disputavam no ventre quem seria o maior. E quando Esaú nasce, Jacó nasce também, vem logo atrás. Ele não quis ficar para trás, não. Ele vem logo agarrado no pé de Esaú para não perder nenhum pouquinho que Esaú estivesse fazendo. E assim vai. A trajetória dos dois vai ser muito marcante, porque Esaú vai se dedicar mais à questão de caça, a questão de estar longe de casa, vai ser o querido, como eu disse, que é o perigo na família, enquanto enquanto Isaac cuidava mais de Esaú, gostava mais do estilo de Esaú, por ser um caçador, estar no campo. Nós vamos ver Rebeca cuidando mais de Jacó, Rebeca falando para Jacó acerca das coisas de Deus, e com isso, Jacó vai crescer mais temente a Deus, enquanto Esaú também vai crescer mais afastado de Deus, mais afastado da promessa,
do Senhor nosso Deus. Chega o dia de Isaac abençoar os filhos. A mãe ouve, Rebeca ouve, prepara, como você sabe, um meio para que Jacó seja abençoado no lugar de Esaú. Isso trouxe uma dificuldade muito grande na família, trouxe problemas sérios, que Esaú jurou Jacó de morte, e se ele continuasse ali, de fato ele seria morto, sem sombra de dúvida. E nós vamos ver a questão da primogenitura também, que Esaú, embora estivesse com fome, ele não pensou duas vezes em negociar com Jacó a primogenitura por um prato de lentilha. Então nós vamos ver que o que acontece na bênção agora, na verdade já havia acontecido lá atrás, quando Esaú abre mão da sua primogenitura porque estava com fome. Está vendo como a fome é perigosa? A fome leva as pessoas a tomarem caminhos perigosíssimos. Jacó, Israel. Israel, como eu disse, significa o homem que lutou com Deus, ou o homem que luta com Deus, ou o homem que vê Deus. Quando Jacó tem um encontro com o Senhor lá no Vale do Jaboque, lá no Val do Jaboque, ele luta com o anjo, e a ideia é que esse anjo é uma teofania do Senhor Jesus. Então o Senhor vai trocar o nome dele, porque viu que ele persistiu naquela luta, naquela peleja. Então vai trocar o nome dele de enganador, suplantador, enrolão, 7-1 para Israel, o homem que lutou com Deus. Os percalços na vida de Jacó. Como relatos em Gênesis 25, 26, Jacó nasceu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, já falamos sobre isso. O patriarca nasceu e passou por muitos problemas por ter se aproveitado de um momento de fraqueza de Esaú, a questão da primogenitura, e também por usurpar a bênção patriarcal de seu pai Isaac, que também tem a ver com as atitudes da sua mãe Rebeca. Após alguns anos, finalmente Esaú e Jacó se reencontraram e fizeram a reconciliação. Jacó foi perdoado, foi bênção de Deus. Deus trabalhou essa situação na vida dos dois de forma tremenda. A marca na vida de Jacó. Quando Jacó vai no Val de Jaboque, Jacó ele luta com o anjo, e a marca que ele vai ter é que o anjo vai tocar na juntura ou na junção da coxa com o fêmur. Então, quando toca ali, e o que vai acontecer? Jacó, a partir daquele momento, quando volta para falar com a sua família, ele já volta marcado, já volta arrastando da perna, porque ele foi marcado pelo Senhor naquela situação ali do Val de Jaboque, quando ele tem o seu nome mudado. O importante aqui que houve todos os problemas na vida dos patriarcas. Abraão foi um homem de Deus, mas cometeu falhas. Isaac foi um homem de Deus, mas cometeu falhas. E Jacó, Israel, foi um homem de Deus também e cometeu falhas. Isso nos dá a ideia de que, por mais que sejamos homens de Deus, por mais que as irmãs sejam mulheres de Deus, por mais que você, jovem, seja um jovem de Deus, um adolescente de Deus, sabe o que acontece? Ainda assim, você pode falhar, você pode errar, você pode cometer erros terríveis na sua vida. Mas isso não vai impedir a bênção de Deus, não vai impedir a provisão do Senhor Jesus na tua vida. A conclusão vai dizer assim: Deus está no controle da história. Para formar um povo, ele escolheu um homem, Abraão, e o fez sair do meio de seus familiares, para através dele iniciar a história de uma grande nação. Para mostrar o quanto é poderoso, o Senhor escolheu um homem e uma mulher, já de idade avançada, para terem um filho,
e através dele dar continuidade à promessa de uma grande nação. Vocês vão ver que quando Abraão sai, ele leva consigo a Ló. Ló vai escolher Sodoma. Ló deu muito trabalho para Abraão. Ló foi um sobrinho que deu trabalho, ajudou com certeza, mas ele também vai dar muito trabalho, vai trazer muita dificuldade para Abraão, porque o que acontece? Abraão, ele vai ter uma obrigação de estar ajudando esse seu sobrinho. E enquanto eles vão para Sodoma, vão para os lugares aparentemente mais fáceis, à beira do rio, Abraão, ele vai lá para o alto do monte. Mas se é no monte, se é no vilarejo, não tem problema algum. O que devemos ter em mente é o seguinte, que nós devemos estar onde Deus está. Se Deus estiver, vai ser bênção, sem sombra de dúvida. Uma pergunta, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Por que você não se inscreveu ainda? Se inscreva no nosso canal, acione as notificações para que você não venha perder nenhuma de nossas aulas. Na próxima lição falaremos sobre os hebreus vão para o Egito. Viu que no relato bíblico desta leitura bíblica em classe de hoje, Estevão vai dizer que 75 pessoas descem para o Egito. E quando sai do Egito, segundo os historiadores, saem mais de 3 milhões de pessoas. Muita gente, não é? Deus não falou que iria fazer de Abraão uma grande nação? Deus cumpriu. Deus tem promessa na sua vida também, com certeza. E se ele tem promessa na sua vida, ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir essa promessa para a glória do nome dele. Fique com esta palavra. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e lhe convido a vir comigo nesse canal, somando em conhecimento, aprendendo a palavra, e nos mande também o seu desejo. De repente você tem desejo de algum vídeo, deixa aí no relato. Deixa no relato do vídeo aí se você deseja saber sobre algum assunto e nós vamos pesquisar e traremos para você em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.